Bom, gente, boa tarde. Quem está falando aqui é o Rossello Lopes. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou CEO do grupo Stratum, né? Somos uma plataforma que a gente vai desde experiências desde mineração até soluções para smart contract, para contratos inteligentes, ou soluções onde o mercado de criptomoeda necessita, no geral. E hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial, a Ana Paula Rabelo, que ela é especializada, né, em toda essa parte de tributação e coisas que muita gente sempre fazem perguntas para mim, que não sou especialista no assunto sobre tributação. Aí eu falei, bom, tá na hora então de trazer alguém que é especializado e pode falar com propriedade no assunto. Então, vou deixar aí para que a Ana Paula se apresente, ela que tem um site, um fórum muito interessante. Bom, Ana, se apresenta para o pessoal aí, diz quem você é, e daí para frente a gente vai batendo um papo exatamente de como é que esse mercado funciona e o que significa a IN 1888 da Receita Federal. Bom, eu sou a Ana, mais conhecida aí como a loira do Bitcoin, né? Eu tenho o meu blog, que é o declarandobitcoin.com.br. Assino também aí o primeiro e-book nacional a respeito de tributação de criptoativos. E tenho postado aí muito sobre declaração de imposto de renda. Eu tenho formação em ciências contábeis, né? Sou bacharel em ciências contábeis e sou também perita judicial. Hoje eu atendo uma grande gama de pessoas aí, Brasil e exterior, né, que tributam no Brasil, que justamente procuram hoje se adequar aqui à nossa legislação, à nossa regulação, né, à nossa pouca regulação, digamos assim, né. Hoje a gente tem aí esse instituto da IN 1888, né, que deu uma modificada no mercado em 2019, e isso fez com que o interesse pelas pessoas, né, crescesse muito na parte de tributação, né, sempre deixando claro que já era obrigatória antes a declaração de imposto de renda, né, mas anteriormente a Receita Federal não tinha condições de fazer qualquer cruzamento de dados, né, então a partir do advento da IN 1888, as pessoas começaram efetivamente a se preocupar com isso, né. E estou aqui para ajudar e responder as questões que vocês tiverem, né? Obrigada, Rossello Lopes, aí, pela oportunidade. Bom, Ana, é muito legal ter você aqui. Como vai estar sendo gravado, e vamos falar, hoje é a estreia oficial, né, dessas lives que a gente vai ter toda semana no nosso canal. De toda sexta-feira a gente vai ter live. Eu sempre vou trazer um convidado de alguma área, ou a gente sempre vai trazer pessoas para poder justamente trazer conteúdo para aqueles que estão. Então, para quem não está na live, que vem assistir esse vídeo depois, pode deixar as perguntas, porque faz parte do nosso negócio, e a gente sempre faz isso. A gente responde a todas as perguntas. Então, tudo quanto é pergunta que chega para nós, se eu não puder responder, eu encaminho para a Ana Paula, e como ela mesma falou, ela tem o blog dela, que é sensacional, para tirar todas as dúvidas de todo mundo, né? Bom, então, Ana, diz uma coisa que é super importante, né, que tu falou, que a Receita Federal, ela já tinha, não precisou necessariamente, a IN, ela veio só para deixar mais claro qual que era a regra da coisa, né? Porque na teoria o Bitcoin é um ativo, então se ele é um ativo, assim como um disco do Roberto Carlos, que é para colecionador, também é um ativo, ou alguma outra coisa, se a pessoa vendeu e ela teve um lucro com isso, então ela precisa declarar. Então essa a IN 1888 da Receita Federal veio apenas para clarificar a coisa. Se tu puder falar um pouquinho... Na verdade, assim, qual é a regra? O que acontece, né? Na verdade, a Receita Federal já se manifesta ali desde 2016, 2017, ela já vem se manifestando ao longo do período de que sim, o Bitcoin é um bem, e a gente sabe que o Bitcoin ele é um bem, né? Ele tem um valor, né? Esse valor é tangível, a gente sabe que esse valor é tangível, a gente usa ele como um valor do mercado. Então, necessariamente, ele é um bem, ele importa em transferência de recursos, a gente sabe disso, né?
E o que aconteceu com a IN 1888, né, e que pegou as pessoas assim meio de choque, foi que justamente é a primeira vez que a Receita Federal vai poder cruzar esses dados, né? O que acontece? A IN 1888, ela praticamente não, porque ela obriga, torna compulsória a informação da Exchange Nacional com relação a todas as movimentações dos seus clientes, né, dentro da sua plataforma, ou seja, tudo que tu comprou, vendeu, sacou para banco, transferiu para outra carteira, transferiu para sua carteira, transferiu para carteira de terceiros, transferiu para o exterior. Então, isso tudo hoje ele é informado através da IN 1888 pela Exchange Nacional. Por outro lado, a própria IN 1888, né, ela não tendo como obrigar a exchange estrangeira, né, ela atribuiu essa responsabilidade a quem? Ao contribuinte, né, a pessoa que transaciona criptoativos. E eu vejo que isso hoje é uma grande dificuldade, né, é um dificultador para a pessoa que não tem vivência de Receita Federal, de tributação, de apresentação de obrigações acessórias, né? É um dificultador, com certeza, né? Então, uma coisa que, para mim, como contadora, né, é uma coisa simples, né, de entrar no site da Receita Federal, acessar lá o ECAC, né, as pessoas me perguntam como é que eu faço, entra no site da Receita Federal, acessa o ECAC, entra lá, obrigações acessórias, cadastra IN, aí o que eu falo? Tu lança todas as tuas compras, tuas vendas, tuas permutas, aí chega... A pessoa tem na verdade, um grande choque, né? Um choque de realidade quando se depara com isso. Até uma coisa que eu quero comentar aqui, a gente conversa muito, e uma coisa que tem gente que quando se depara, inclusive, com essa realidade, resolve parar de operar. Isso é uma coisa até que eu nunca fiz essa observação em vídeo e vou fazer agora, assim... Agora, beirando os últimos 30 dias da entrega do imposto de renda, né, é uma situação assim que eu tenho me deparado muito com pessoas que eram curiosas, novos entusiastas e que não operavam muitos valores, muito volume, né? Essas pessoas hoje estão deixando de fazer isso por conta das obrigações acessórias, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu observei bastante agora, né, nesse período de entrega das declarações. Uma outra coisa que a gente tem que se dar conta e que as pessoas também não se dão, né, que já era obrigatória a declaração de imposto de renda. Então, o que acontece? A gente sabe que existem pessoas que estão nesse mercado em 2011, 2012, 13, 14, e gente que foi acumulando quantidades significativas de moeda, né? Então, na verdade, para essas pessoas, né, o que eu tenho a dizer é que não só declarar porque é obrigado a declarar, mas sim regularizar a situação, porque em dado momento, né, vai se querer gastar isso aqui, se vender esse ativo aqui dentro, e vai ter um dificultador grande de fazer qualquer tipo de aquisição de patrimônio em não tendo isso declarado para a Receita Federal, né? Então, é uma situação muito delicada, né? Por outro lado, né, em que pese a obrigação seja do contribuinte, a gente consegue observar também que existe uma procura maior também pelas exchanges internacionais, as exchanges estrangeiras, justamente porque o contribuinte, né, brasileiro, né, o pessoal fica bravo quando eu chamo de contribuinte o investidor, o apostador de criptomoedas, mas, enfim, ele é contribuinte mesmo, né? Ele se depara com essa situação, ele acaba, por vezes, né, ou optando por não fazer, ou quando faz, optando por fazer no estrangeiro, né? E se não tiver condições de declarar, fica no risco, né? E é sempre um risco, existe sempre um risco. Sem contar também, né, a gente tem que levar em consideração, assim, que entra muito aí do Satoshi Nakamoto, né? As pessoas têm essa ideia de que o Bitcoin não tem que ser declarado, que o Bitcoin... enfim, não é esse o objetivo, que o objetivo seria justamente a fuga, né, desses trâmites normais e burocráticos, né, a fuga do sistema financeiro, a fuga não no sentido de evadir, né, mas a fuga no sentido da gente não depender de sistema financeiro e outras coisas.
é delicado, hoje a situação do contribuinte é delicada. Eu respondo todos os dias várias questões, né? Se alguém observar lá no meu canal no YouTube, tem perguntas, as mesmas perguntas, eu respondo todos os dias a mesma pergunta. Sou obrigada a declarar? Sim. Preciso fazer a IN 1888? Se operou no Brasil, a Exchange Nacional faz. Se operou no exterior, você tem que fazer. Como é que eu faço isso? Daí começa o cara tem que fazer um plano de ação para fazer isso, né? Tu falou uma coisa bem legal, Ana. Assim, é muita informação até para a pessoa que está chegando agora. Vou mais ou menos dar uma resumida para o pessoal. Bom, em primeiro lugar, criptomoeda, aos olhos da Receita Federal, isso é um ativo, né? Então, então como qualquer outro ativo que você tenha, já existe normativas, já existe regulamentações onde você é obrigado a informar para a Receita Federal. E aí uma coisa que muita gente, até pegando naquilo que tu falou, algumas pessoas deixaram de usar ou de transacionar por conta disso, por conta daquilo. Vamos à primeira coisa de todas, né, que é uma pergunta bem interessante de saber. Aquelas pessoas que até então achou que era terra de ninguém, terra sem lei, né, era bang o negócio e nunca se preocupou em declarar. E agora, ele pode declarar? Ele vai ser penalizado por isso? Quanto tempo para trás ele precisa voltar? E se ele tem que voltar, como é que ele vai ter que chegar no contador e falar, olha, eu tenho que declarar esse novo tipo de ativo, chamado Bitcoin e tudo mais? Aí o contador vai olhar com aquela cara de interrogação gigantesca, que a maioria dos contadores, infelizmente, não estão preparados ainda, não tem a menor ideia, ele acha que é um vale-quermesse isso daí, né? Eu respondo a alguns contadores constantemente, mas para a gente tentar ajudar o camarada que está chegando agora. Eu tinha lá atrás, como é que eu declaro isso agora? Porque depois da próxima pergunta, Ana, eu vou justamente falar, tá, é ruim declarar? Ou, tudo bem, eu vou declarar porque eu estou só acumulando. E aí a gente entra naquele outro aspecto que é questão de ganho de capital. Então vamos focar primeiro agora nessa questão, se eu tenho que voltar no passado, como é que eu faço e o que eu faço e eu vou ser penalizado por isso? A gente tem aqui uma questão básica que é assim, a Receita Federal, ela pode te cobrar os últimos 5 anos, né? Então, os últimos 5 anos, sim, se você já tinha acumulado moeda, sim, você tem que declarar. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Isso é bom, e eu vou explicar por quê antes que fiquem bravos, né? É bom no seguinte sentido, a gente sabe que efetivamente já se tinha um acúmulo de ativos. Uma vez que tinha esse acúmulo de ativos, não se pode aparecer com isso, não pode se aterrizar bitcoins ou quaisquer outros criptoativos numa declaração de imposto de renda. Por quê? Porque isso tem valor. Hoje um Bitcoin é quase 50 mil reais, então a gente não tem como aterrizar isso dizendo lá, não, até usando o exemplo que tu disse, alguns contadores não sabem o que é, vai lá e lançam um Bitcoin na declaração de renda da pessoa. Bom, isso veio da onde? Em algum momento você comprou esse Bitcoin, então vamos lá atrás, vamos ver onde é que tu comprou esse Bitcoin, de que forma tu ganhou esse Bitcoin, e vamos declarar. Por que vamos declarar? Vamos declarar para quê? Para esse Bitcoin ter origem, para esse Bitcoin ter custo, né? Para quando chegar lá no momento de você pagar o ganho de capital, poder aproveitar esse custo e não tributar ele inteiro, né? Uma outra coisa que eu sempre digo, e as pessoas também têm que se ligar, é que, assim, quanto mais tempo a gente tiver para realmente informar essas operações todas ao longo do tempo, sem chegar lá e largar numa tacada única, quanto mais for fidedigna essa informação, muito menor é o imposto que vai se pagar, né? O que fazer? Declare os últimos 5 anos. Quais são as penalidades? Se você não foi cobrado ainda, né? E muita gente não foi, outros já foram, já tiveram essa experiência negativa, não foi cobrado ainda, pode-se valer da questão que é extratemporâneo. Sim, eu vou fazer os últimos 5 anos, eu vou pagar a multa pela não entrega da declaração, ou se tu não informou, vai só retificar, não vai nem pagar multa, né?
Então, a mera retificação da declaração não implica em pagamento de multa, né? A não entrega, sim, implica em pagamento de multa, que seria o 165,74 ou 20% do valor do imposto, né? E declare todas as operações referente aos últimos 5 anos. É bom, te dá segurança, te dá condições de poder gastar aqui, se um dia quiser fazer uma aquisição de patrimônio, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, etc. Como é que eu faço? Eu vou ter que ter uma origem para isso, né? E a gente cai em outros aspectos aí, né? Mas eu até vou deixar tu ir na ordem, porque vamos lá, como contribuinte, quais são as dúvidas, né? Mas acho que eu te respondi aquilo que tu estava na dúvida. Rossello, o teu microfone. Sorry. Sim, como a Ana explicou aí, voltar atrás acaba fazendo bem, né, para a situação, até porque foi o que a Ana Paula falou. Imagina que agora tu adquiriu esse Bitcoin lá atrás a um preço que era especificado naquela data, e agora com o preço que está o Bitcoin, tu decidiu comprar aí um apartamento, pagar a tua casa, ou adquirir qualquer bem. Querendo ou não, quando você for adquirir, você vendeu o Bitcoin numa exchange brasileira, a exchange brasileira, ela vai declarar diretamente essa transação, e sem dúvida nenhuma a Receita Federal vai falar, escuta, você não tem máquina de fazer dinheiro em casa. Esse dinheiro não pode ter aparecido na tua conta assim, e existe uma necessidade de explicação, e aí você acaba justamente, é o que a Ana falou, para aqueles que precisam e vão adquirir alguma coisa, pessoal, a época de a Receita não saber nada passou, tá? Então, eles têm um computador super potente lá, tem o T-Rex funcionando a todo vapor, cruzam tudo com todos, com tudo que você tem direito. Quando você... Exato. Cara, tu piscou, os caras sabem quantas piscadas você deu no dia. Então, não adianta. Aquele cafezinho que você foi lá na Starbucks e pagou e recebeu a nota fiscal lá no teu CPF, tá lá. Você passou o cartão, tá lá. Você pagou o boleto, tá lá. Então, tá tudo lá. Então, hoje, infelizmente, a nossa vida, ou felizmente para alguns, ou infelizmente para outros, ela tá toda registrada. Então, para esse pessoal porque ninguém tá acumulando Bitcoin. Tudo bem, alguns acumulam Bitcoin para pegar esse Bitcoin, se embora do país e hasta la vista, e nunca mais voltar para cá. Outros estão acumulando Bitcoin para construir uma casa, para ter uma segurança financeira no nosso país. Então, tá aí uma situação importante, porque se você for adquirir qualquer bem, você precisa provar a origem disso. E uma recessão econômica que vai vir pela frente, pode ter certeza que o aperto vai ser maior ainda. Então, voltar para trás para aqueles que querem estar de bem com o leão, com a Receita Federal, é interessante, até para evitar problemas, né? Então, vale muito a pena. Aí a gente já vai entrar naquele outro aspecto que muita gente, Ana, tem uma tremenda de uma dúvida, e eu já respondi vários. Tá, então, a Iene disse assim, que se for até 30 mil, abaixo de 30 mil, eu não preciso entrar lá e transmitir, né? Porque... a exchange já vai transmitir. E ele acha que parou por aí, mas na verdade não é um parou por aí, né, Ana? Porque parece que chega lá em dezembro, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o fato de você não ter transacionado até 30 mil ou mais de 30 mil, Ana, eu queria que você pegasse esse aspecto e falasse, olha, foi menos de 30, mas ao longo do ano o que aconteceu? Eu já gravei, já escrevi, já desenhei, isso é uma coisa que as pessoas têm uma ideia muito errada. Primeiro, que o limite de 30 mil não se aplica à exchange nacional. A exchange nacional é aquilo que a gente falou. O cara tomou um café, pagou com Bitcoin, saiu da carteira dele na exchange e ela está informando isso para a Receita Federal, né? E não é porque ela quer, eu gosto muito de dizer, não é porque ela quer, é porque ela é obrigada, isso é uma informação obrigatória para a exchange nacional, né? Então, na exchange nacional, não existe isso do até 30 mil. Tem gente que acha assim, até 30 mil, eu operei em exchange nacional, ela mesma declarou e eu não preciso declarar. São duas declarações distintas. Declaração de imposto de renda é uma coisa e N1888 é outra coisa, né? Então, assim, a exchange nacional informou as tuas operações lá para a Receita Federal. Quais? Todas. O limite de 30 mil da IN, ele refere-se a quê? As tuas operações em exchanges estrangeiras ou
operações P2P, fora de exchange, né? Então, são duas coisas diferentes. Declaração de imposto de renda, quem está obrigado? Todo mundo. Quando eu digo todo mundo, porque todo mundo que transaciona está obrigado, porque até então a gente não tem manifestação da Receita Federal do a partir de quanto isso é obrigatório. Ela diz que sim, deve ser declarado. Uma vez que ela não fixa a partir de quando, tem várias teorias aí, um acha que é 140, o outro acha que é 140 reais, outro porque é 5 mil, o outro que é 10 mil. Não, gente, isso eu mesma, já em consulta na Receita Federal, uma vez que não tem limite fixado do a partir de quando, lá diz claramente o que, lá no Perguntão da Receita, que sim, né, as pessoas têm que declarar, têm que calcular o ganho de capital, se houver, né, e têm que declarar o ativo. Não fixa valor. Então, assim, ó, todo mundo que transacionou bitcoins, ou tem saldo de bitcoins, outras criptomoedas, tem que declarar sim. Né? E esse limite de assim, ó, 30 mil fiz em exchange nacional, estou livre. Tem gente, inclusive, que acha que ao operar numa exchange nacional e operar até 30 mil, não precisa fazer mais nada. Né? O que eu tenho a dizer para essa pessoa é que essa pessoa vai estar na malha fina. E não é assim, ela não vai estar na malha fina daqui a 5, não. A partir de 30 de junho, ela já está no risco da malha fina. Por quê? A Exchange Nacional, também, de novo, porque ela é obrigada, em respeito à instrução normativa, ela informou as tuas transações e ela informou o teu saldo em 31 de dezembro de 2019. Então, não tem como fugir. A Receita Federal tem, sim, todos esses meios de fazer o cruzamento de dados, né? A gente não sabe quanto tempo vai levar para eles cruzarem os dados de todo mundo, mas eu não acho que vai demorar muito, até a gente pode ter um delay agora, em função dessa crise toda que se está passando, da pandemia, etc., mas é um delay, é uma coisa que vai acontecer, e esse acontecer é logo mais, né? A IN, para quem entende do assunto, e observar a IN, vai ver que a IN ela tem, inclusive, uma sequência lógica, né, do que a Receita quer saber. É o que tu comprou, o que tu vendeu, ela é muito clara, ela quer saber o que tu permutou, quando as pessoas ficam na dúvida se permuta é tributo. Não, tá lá na IN, eu vejo gente, escuto gente dizendo, não, mas não houve intenção do legislador. Como assim não houve? Não houve intenção. Permuta é uma forma de alienação, é tributável, e lá na IN vai essa informação na Exchange Nacional e vai essa informação quando tu mesmo declara sobre as tuas operações no estrangeiro. Aí sim cai para esse limite de 30 mil. Então, assim, ninguém que transacionou criptoativos está desobrigado da declaração de imposto de renda. Isso é uma coisa que tem que ficar sempre muito clara. Sim, olha só, é bem interessante isso que a Ana falou, que é o seguinte, as exchanges nacionais, elas são obrigadas a passar informação. Obrigada. Então, se tu está transacionando em plataformas nacionais, por mais que tu não tenha passado os 30 mil, a exchange nacional, não é o caso da Stratum, a Stratum a gente está lá em Hong Kong, então não é o nosso caso, a gente não tem obrigação de passar essa informação para a Receita Federal, porque a gente está situado em Hong Kong, tanto a Stratum como a Stratum X. E outras exchanges que estão no mercado, Binance, Bitfinex, BitMEX, esses caras não estão. Mas o camarada que é brasileiro, que ele ganhou de presente um CPF quando ele nasceu, esse camarada, não adianta. Já se ele transacionar agora. Exato, sai no hospital, nasceu, tá aí o teu CPF, né? Então, camarada, ele não, necessariamente, ele não tem que ir lá no mês e falar porque tá bem claro que é acima de 30 mil. Porém, foi o que a Ana explicou. Na declaração de imposto de renda, meu querido, se você tiver 0,0001 Bitcoin, você precisa declarar isso, tá? Está lá bem descrito. Então, muita gente já me perguntou, então beleza, então não preciso passar nenhuma informação para a Receita, porque de janeiro até dezembro eu fiz 29.900. É óbvio que tu vai cair na malha fina, campeão. Isso é uma coisa assim, eu escrevi, o pior de tudo, pior de tudo que a gente lê isso aí no Google, a gente tem exchange, inclusive, que escreveu isso de forma completamente errada, tem várias aí que eu corrigi, isso aí é o maior absurdo, procura lá, eu tenho vários posts meus lá, nomeando essas coisas, isso é o maior absurdo. Fez 20 mil, esses 29.999 em exchange nacional e está achando que não precisa declarar,
tu está na malha fina. Cai na real que tu está na malha fina. Isso não existe. Exato. E não é por exchange, tá? E não é por exchange. Não adianta você fazer 10 mil numa, 15 mil na outra. Não. Exatamente. A exchange nacional, ela é obrigada a informar qualquer operação que tu realize dentro dela. E assim, ó, qualquer é qualquer. Tu colocou lá uma fração qualquer, comprou uma fração qualquer de criptomoeda dentro da exchange nacional, ela vai informar. De novo, não é uma crítica, porque a exchange não é culpada disso. Ela é obrigada, vai a exchange não informar isso para ver o que vai acontecer aí no futuro com ela. Né? Isso é óbvio, ela não tem como não informar. Né? Agora, o contribuinte, né, com relação eu sempre digo assim, a gente sabe qual é o risco que a gente está disposto a levar para o travesseiro. Né? Então, qual é o risco que você vai levar para o travesseiro? Né? Tem gente dizendo, não quero, tu pode optar tu pelo teu risco quando a Receita não recebe essa informação direta, mas isso é um risco pessoal, né? Eu sempre digo que isso é uma decisão pessoal e cada um sabe do risco que corre. É certo? Não é certo de forma nenhuma. Operou fora de exchange, operou no estrangeiro, o correto é, se sim, acima de 30K mês, fazer a declaração. Uma outra coisa que tem que ficar muito clara aqui, a IN, a gente tem 2 limites aí também. A gente tem duas declarações, vamos apontar, 2 declarações, imposto de renda e IN 1888, ok? A gente tem 2 limites também, um de 30 mil e outro de 35, isso aí também é um complicador. Quando é que a gente paga imposto sobre ganho de capital? A gente paga imposto sobre ganho de capital quando a gente alienou, vendeu, tem gente que me pergunta, o que é alienou? Vendeu, né? Mais do que 35 mil mês, não é sobre os lucros acima de 35 mil mês. Houveram vendas acima de 35 mil mês, vai lá, apura a diferença positiva do valor da venda para o custo de aquisição e sim tributa. Né? Isso é o ganho de capital. 30 mil é o limite da IN e é sobre as transações, total de transações. Não é assim, ó, eu vendi menos do que 30 mil. Tem gente que faz essa confusão, né? Eu vendi menos do que 30 mil, ainda eu não preciso fazer nada, ou vendi acima de 30 e menos do que 35, não preciso fazer a IN. É uma confusão tremenda. Não, são 2 números diferentes e sobre bases diferentes. Na IN é assim, entrou, saiu, soma. Não é assim, o total de venda, não. Entrou dinheiro, saiu... Não, entrou Bitcoin, vamos lá, entrou o Bitcoin, né? Já estourou o limite da IN, entrou meio Bitcoin. Esse meio Bitcoin aí, tu tradeou, tu já passou o limite. Então, isso aí. É bem importante isso, Ana. É bem importante colocar isso, porque as pessoas acham, então, espera aí, se entrou 0,5, eu fiz trade e saiu 0,6, amigão, IN. Não, aí eu fico assim, aí vamos lá. Tradeou mesmo, tem muita gente isso é uma pergunta que eu recebo 50 dessas por dia. Eu entrei, eu mandei 5K lá para uma estrangeira, né? E aí, nesses 5K, aí, eu tradeei 50 vezes por dia, todos os dias. Toda vez que eu me lembrava que eu tinha um telefone, eu ia lá e fazia um tradezinho básico, né? Mas depois, no final do mês, eu saí, sei lá, com 8 mil, né? Então, na verdade, é 8 menos 5, 3, não ultrapassou o limite, eu não tenho que fazer nada. Não tem que fazer nada, não. Tu tem que fazer 2 coisas aí. Primeiro, que tu vai ser obrigado a IN. Se tu operou 50 vezes ao dia com 5 mil, tu tá obrigado a IN com certeza, sem dúvida nenhuma. E em segundo lugar, que se tu fizeste isso, tu também está obrigado a apurar o ganho de capital. Por quê? Porque o trade é uma permuta. Né? Se o trade é uma permuta, é uma forma de alienação, sobre ele também incide o imposto. Então, assim, sempre que tu for calcular o teu limite de isenção no mês, tu tem que considerar o que tu tradeou. Se tu não considerares o que tu tradeou, tu tá fazendo uma conta a modo Miguelão, como eu digo, é uma conta que não vai fechar. Né? Isso é bem... Que não vai fechar. Isso é muito importante as pessoas entenderem, como a Ana explicou.
tem toda uma série de complicações. E para a gente aproveitar e já entrar na questão do ganho de capital, só para reformulando, gente, podem fazer perguntas, nós respondemos a todas as perguntas. Eu nunca deixei, nós nunca vamos deixar de responder pergunta. E é um ditado que eu falo para as pessoas. Por mais que você ache que a pergunta seja idiota, é melhor que a pergunta seja idiota do que o idiota que não fez a pergunta. Então, podem fazer as perguntas que a gente responde a todas. Aproveitando que a Ana falou dessa questão, porque são dois números, né, completamente loucos. A gente tem passou de 35 mil se tiver ganho de capital. E aí, Ana, a dúvida maior de todas, né, é o seguinte, tá bom, deu 35.001. Quanto eu vou pagar de imposto? Eu pago imposto, eu tive o meu custo de aquisição, para a gente poder dar um exemplo bem claro. Digamos que o meu custo de aquisição foi 10 mil. Então, quando eu adquiri ou eu minerei, o que quer que seja, para você adquiriu aquela quantidade de Bitcoin por 10 mil e você vendeu ela hoje e ela deu 35.001. E agora, o que eu faço? Tu vai pagar ganho de capital sobre 25.001. Entenderam, gente? Muita gente sabe o que faz? Então o ganho de capital é só em cima de 1? Não é em cima de 1. Deixa eu aproveitar esse gancho para dar um outro exemplo, assim, que me caiu os butiá do bolso. Me caiu os butiá do bolso, que o pessoal tem perguntado assim, tá, eu vendi na exchange, né, liquidei, realizei 20 mil. E daí depois eu peguei mais 20 mil, eu peguei os mesmos 20 mil e mandei para o banco. Então, eu tenho que calcular o ganho de capital sobre 40. Como é ruim a falta de informação, e existem gente pagando a mais, né? Isso é falta de informação, é pagar imposto que não é devido, né? Isso aí é uma coisa que tem que ficar muito clara. Exato. Tu vendeu lá na exchange, né? Aí depois eu não gosto de contadora, depois eu compro, vendeu lá na exchange. Né? Se tu vendeu na exchange e a mesma venda tu tá mandando lá para o teu banco, não é uma operação nova, não é uma venda nova, tu tá só transferindo o dinheiro que já está lá na exchange em moeda fiduciária para o teu banco. E isso não é fato gerador de imposto, é uma transferência que tu tá fazendo da tua conta da exchange para tua conta do banco. O momento do fato gerador foi na hora que tu vendeu, a hora que tu alienou. Depois tu tá meramente transferindo, né? Não existe aí a figura de duas operações, né? Isso é uma coisa que as pessoas... Isso me assusta muito, assim, porque todo mundo quer fugir de pagar imposto e aí depois faz esse tipo de conta para pagar imposto, é bem delicada, é uma conta cara essa, né? Eu quero mais então, só para a gente... Tá. Pode ir. Tá, quando tu falaste em custo de aquisição, né, a gente só tem que ter, todo mundo pergunta também, e em várias lives tuas, tu me remete essa pergunta, eu te respondo, leva para o pessoal, paga o imposto para comprar Bitcoin? Não paga imposto para comprar criptoativos. A questão tem que ter origem de renda para compra desses criptoativos. Então, assim, mas eu fiz isso no trade. Ok, mas então assim, tu tem que ter começado esse trade com X, a partir disso tu foi tradeando, foi ganhando, aí que eu digo que tu vai lá no meu post lá, como pagar menos imposto de forma legal, vem contando a tua história, eu fui tradeando mês a mês, fui, né, ganhando, conta essa história para que isso dê um imposto pequeno, às vezes não dá até nenhum, para ser bem honesto, às vezes não dá até nenhum, né? Mas faz certinho. Comprar, tu não paga imposto, desde que esse dinheiro tenha origem, né? Tem que ter uma origem. É bem legal isso que tu falou, Ana, e só para a gente deixar até bem claro para as pessoas, né, que sempre existe essa dúvida. Então, que de novo a gente voltando na questão dos 35 mil, né, para que as pessoas entendam. Passou de muita gente falar assim, então se eu não tiver um ganho de capital superior a 35 mil, eu não pago imposto. É o que a Ana acabou de explicar. Muito cuidado com isso, é a pegadinha tremenda isso daí, tá? Sempre, para aqueles que não têm tanta conhecimento, a gente sempre é óbvio, né? Eu não sou um especialista, então recomendo que procure um contador
que saiba o que está falando, que entenda, e se ele não entender, manda ele contratar a consultoria da Ana Paula, para a Ana Paula dar uma aula para ele poder entender o que fazer, tá? Mas é muito importante isso, é muita informação no mercado e é completamente desinformada. Ninguém realmente quer ir lá e coloca a informação correta, às vezes por não entender, ou às vezes por ir no achômetro. Então a gente já sabe, passou de 35 mil, amigão, tem que colocar o custo de aquisição, e é importante isso. Custo de aquisição, lembre-se que além de tudo, tu tem que ter origem do custo de aquisição. Não dá para... O custo de aquisição tem que estar declarado para ser custo de aquisição, né? Não adianta se tu saber de cabeça, não, eu paguei 10 mil, né? Eu paguei 10K nessa compra, e aí agora eu vou usar esses 10K de custo, ou eu me lembro. Não, tu tem que ter esse custo de aquisição lá já declarado. Aí a pessoa se dá conta que faz falta a declaração, porque se não tem esse custo, tu vai pagar tudo, tu vai pagar sobre tudo e ainda corre o risco de ser tributado na origem, porque tu não teve origem para compra, entendeu? Aí que daí entra mais ainda. Tu vai pagar sobre entrada e saída aí. Então, vou complicar mais ainda, Ana, porque esse é um outro aspecto que muita gente fala, mas eu posso falar que minerei. Ótimo, e você comprou a mineradora onde? Né? Da onde veio o dinheiro para comprar a mineradora? Da onde veio o dinheiro para ter o Masternode? Então, não é porque tu minerou aquele Bitcoin, tu vai dizer, o meu custo de aquisição foi o preço da mineradora, a energia elétrica, o tempo, isso tu foi lá e calculou o custo de aquisição. Mas lembre-se, esse custo de aquisição tem que estar declarado em algum lugar, porque, de novo, não nasce em árvore. Para você, isso no caso de mineração, você tem que comprovar isso, né? Não, vamos até mais além. Tem que comprovar e vamos ali, é tributado, gente. É tributado. A mineração é tributada, né? Seja na empresa ou na pessoa física. Sou minerador pessoa física, né? Como é que tu vai jogar esse rendimento da mineração ali para dentro? Tu vai lançar o Bitcoin lá, vai lançar os teus Bitcoins ou outras moedas lá na tua declaração de bens e direitos, e a contrapartida disso é o quê? Tu prestou um serviço, né? Tu prestou um serviço, tu gerou uma renda. Essa renda, de que forma tu vai tributar? Tu vai tributar ela no Carnê-Leão, e vai tributar de forma cara. Então, assim, a mineração é algum tipo de solução, tu vai tributar. Ela não sai a custo zero. Né? Tu vai tributar a entrada dela lá na mineração, grande parte das vezes em 27,5%, para depois tributar lá no ganho os 15% ainda. Então, não tem que ter bastante cuidado aí. E sem contar isso, se tu cair num processo de representação fiscal ou coisa do gênero, efetivamente tu tem que comprovar que tu minerou. Aí o buraco é mais embaixo. Exatamente, então muita atenção a isso, porque não dá simplesmente falar eu minerei, porque tu tem que comprovar e tem que ter a máquina, e tem que ter a nota fiscal da máquina, isso para quem está minerando no Brasil, ou se você tiver contrato em nuvem, é importante, mas lembre-se, a Receita ela sempre quer saber origem do recurso, é aonde o bicho pega sempre, tá? E aí, é claro, a gente também, a gente falando na questão de custo de aquisição, às vezes pode ter um custo de aquisição que é o quê? Mas eu tenho uma barraquinha de pastel e eu vendo pastel e aceito Bitcoin. Então, esse Bitcoin que eu estou acumulando, pode ser que lá na frente eu tenha a vender. Eu vou vender ele e vou apurar um ganho de capital. O fato de tu ter vendido o pastel e ter recebido em criptomoeda, também, muita gente acha que não. É uma troca de ativos, então não tem que pagar imposto coisa nenhuma. Né? Então, tá errado também. Então, tá aí a Ana de novo para dizer... Errado de novo. Uhum. Não, tu gerou renda com ele, tu vai pagar por ele. E mesmo que fosse troca de uma coisa, na troca é permuta, a troca também é tributada. Dação e pagamento é tributada. Assim, não tem como fugir. A gente tem que se dar conta, assim, tem valor? Tem valor. E esse valor vai ser tributado. Não tem como. Não adianta. Eu uso o termo oferecer a tributação. Oferecer a tributação é tu dizer que ganhou, tu ir lá e declarar. Não necessariamente isso vai ter imposto, mas tem que oferecer a tributação. Né? Então galera, se vai ter imposto ou não é outra coisa. É muito importante o pessoal que já tem comércio eletrônico, que está aceitando Bitcoin, é muito importante ter esse controle de quando tu vendeu a tua mercadoria, qual era o valor dela em real,
o quanto tu recebeu em Bitcoin, porque isso é muito importante até para o teu contador poder realmente fazer a coisa certa e não acontecer o que a Ana falou, né, de você não ter que pagar imposto excessivo, pagar 2 vezes, pagar de forma errada, e aí, de repente, cair aí numa malha fina e aí ter mais problemas ainda e ter que discutir, às vezes, isso, e aí começa realmente todo o processo ficar cada vez mais caro. Então, é muito, muito, muito importante poder ter o registro disso tudo. É claro, muita gente sabe que eu sou terminantemente contra esse tipo de imposto. Eu fui o primeiro a ser contra terminantemente essa IN 1888. Eu sou contra, mas infelizmente a regulamentação brasileira está aí para isso, né? E aí a gente entra num outro aspecto, Ana, que vai ter aquele cara que é doido, completamente alucinado como eu, né? E também, antes de eu entrar nesse cara, vamos entrar num cara que me perguntou esses dias, que eu acabei de lembrar. Ele não é residente brasileiro, assim como eu, que não é residente brasileiro. Mas ele vem para cá para o Brasil, ele transaciona alguma coisa aqui no Brasil e vai embora, não fica no Brasil o suficiente. Esse camarada, ele tem a obrigação de informar a Receita Federal desde que ele tenha residência no exterior, comprovação, declaração de saída definitiva, a conta dele no banco já está especificada como residente no exterior, ou seja, ele está 100% residente. Se ele é regular totalmente como residente fora do país, não, ele não tem que declarar aqui. Mas é isso que eu estou dizendo, ele tem que informar todas as instituições de que ele é não residente, né? Nesse momento, onde ele informa as instituições financeiras, que ele não é, e veja bem, assim, aqui tem um detalhe técnico importante, ele não tem que informar só as instituições financeiras, né? E, na verdade, o não residente, ele tem que informar toda e qualquer ente que ele tenha, por exemplo, ele tem um aluguel, né? Ele recebe de uma imobiliária, ele tem que informar, porque todo o rendimento dele vai ser tributado exclusivo na fonte, né? Não tem outra forma de fazer tributação. Então, tem alguns detalhes aí do não residente, né? O residente no exterior é muito importante fazer a declaração de saída. Isso é extremamente importante. Faça a declaração de saída. Foi para o exterior, faça a declaração de saída. A gente tem agora, vamos até assim, tem algumas situações até que a gente está tendo a inversão, que é o não residente querendo tributar no Brasil, porque em alguns países é pior a tributação, né? Então, aí a gente tem a figura de gente fazendo o caminho inverso, né? Aí o que faz? Aí a coisa vai, daí realmente tá. Aí sim não adianta ir no meu 0800 lá no blog ou no YouTube, aí tu só contratando, porque aí tu tem que fazer a apostila de raia, tu tem que apostilar declarações de imposto de renda de países distintos, aí a coisa realmente coisa para profissional, né? Nem todo mundo precisa de contador para fazer seu imposto de renda. Muita gente me pergunta coisas que eu digo assim, ó, vai lá no meu YouTube, tá lá a resposta. Tem tempo que eu respondo 1 milhão de vezes a mesma coisa. Vai lá no meu e-book, baixa o e-book lá no portal do Bitcoin. Lá no e-book também vai encontrar mais um monte de dúvidas sanadas, né? Vai lá nos vídeos do Rossello, que o Rossello sempre pergunta, vai encontrar dúvidas sanadas. Vai no meu... Então, assim, a gente responde, dá informação para todo mundo. Na verdade, o cara vai lá e erra porque quer, né? Porque informação a gente está dando aí a varrer. Sim. Sim, é muito importante isso, porque eu tenho vários amigos, assim como eu, moram no exterior, né? E tem uma coisa bastante importante de sempre se preocupar quando você vai fazer. O fato de você residir no exterior, você tem que se lembrar uma coisa. A primeira coisa que tem que realmente fazer, declaração de saída definitiva do país. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. De tudo. Saiu daqui, vai e faz a saída definitiva. Não tem como não fazer. Mas isso para as pessoas entenderem, isso também não é que está cessando todos os seus direitos. Por exemplo, se você tem um imóvel no Brasil e você alugou, você pode alugar. A única coisa que você tem que informar. Tem que informar, né? Inclusive, você tem que fazer uma declaração no ano seguinte ao ano da saída com o patrimônio que tu tem aqui. Não quer dizer que tu vai ficar ilegal aqui, não. Muito antes, pelo contrário. Tu está dando uma informação legal de que tu está saindo daqui. Né? Por que a gente faz essas coisas? Tu está indo para algum outro lugar onde provavelmente tu vai declarar imposto de renda num outro lugar, né? E a gente começa a separar a questão para não haver a bitributação, né? A gente tem diversos acordos de
de não bitributação de imposto de renda, e a gente usa esses casos. Também, como te falei, acontece muito também do cara querer declarar aqui, né, e usar esses tratados para não haver bitributação, podendo fazer essa compensação do que tem lá fora. E assim também lá fora, usando o que tem aqui dentro, né? Aí vamos para jabuticaba, né? Vamos para jabuticaba brasileira. Vamos para uma jabuticaba brasileira, esse é um termo técnico usado por muitos advogados, né? Então, imagina o seguinte, o camarada, ele necessariamente, por exemplo, ele vive no exterior, vou dar o meu exemplo, eu moro no exterior, e aí na hora que eu vou preencher o cadastro na exchange, beleza, coloquei lá, eu sou aquele cara que louco o suficiente para criar um cadastro numa exchange brasileira, que vai, sabe-se lá fazer o que com os meus dados. Então, os meus dados estão armazenados lá na exchange, uma foto minha segurando o documento, um vídeo cantando e dançando Despacito, né? Primeiro tem que ser alienígena, né? Porque ele tem que segurar várias coisas na mão para poder fazer a selfie, e mesmo assim corre o risco de não passar. Aí, na hora de preencher o endereço, esse é o momento da jabuticaba. O endereço dele é no exterior, né? E aí, se ele bota... Aí vamos dar o exemplo de uma pessoa que mora no exterior, mas de repente ele tem um imóvel no Brasil que está no nome dele. Aí ele bota o endereço brasileiro no cadastro dele. Aí olha só, para a Receita Federal, ele é residente no exterior, com tudo certinho, preenchido, belezinha, super legal. Informou o banco que ele é residente do exterior. Ótimo. Na Exchange brasileira, ele foi lá e colocou, porque a Exchange brasileira não está preparada para ter um endereço internacional. Ela só entende, a Exchange nacional, ela só entende que só existe o Brasil. Ela não sabe que existem outros países ao redor do mundo, então ela não está preparada para isso ainda. E aí, ele vai preencher o endereço brasileiro. Então, essa é a primeira jabuticaba. O que vai acontecer? A Exchange vai notificar a Receita Federal, por conta da IN 1888, que o CPF tal, residente no endereço tal, transacionou lá dentro. Ela vai. E aí, como é que faz uma jabuticaba dessa? Ela vai informar e muito provavelmente, né, essa pessoa vai receber uma comunicação nesse endereço que ela informou aqui, de que ela não informou também, né? Então, e que está na condição de não residente, né? Aí é processo administrativo, realmente são as situações que não são... É só via processo para tu sair de uma situação dessas, não é? Mas assim, não vamos longe, tá? Não vamos longe, não é? Tem outras aberrações também dessa função de cadastro que não são só essa. Primeiro que deveria prever, né? Mas aí também existe aí a questão regulatória que também é vaga nisso, porque em ações, né, existe a regra para tu poder investir aqui no Brasil em sendo não residente, né? Então, isso é uma coisa que também vai ter que acontecer com o passar do tempo com o criptoativo, né? Ter claro como é que é. Eu tenho que ter um representante no Brasil, não tenho que ter um representante... Então, isso também por enquanto, é um lapso regulatório que a gente não solucionou ainda. Deve vir, muito em breve, também solução para isso, como é a questão de bolsa, bancos, etc. Mais claro. Mas a gente tem outras questões, isso, só para... Né, muito a ver com o assunto. Essa semana teve um cliente meu que tentou abrir conta numa exchange, eu já passei por isso, até com PJ, de não conseguir abrir conta na exchange, porque alguma coisa estava fora, os compliance, assim, estão meio que se passando, assim, na jogada. Um cliente meu perdeu 50 quilos. Ele tentou 3 exchanges nacionais aqui. 3 exchanges nacionais. Ele perdeu 50 quilos e ele não conseguiu aprovar a selfie dele no exchange. Isso é uma coisa descabida, assim, uma coisa... A pessoa não conseguir provar que ela é ela mesma, né? Então, assim, eu espero agora que, até com essa função de KINAI e tudo, que as exchanges deem uma evoluída nesse aspecto. Esse cliente abriu conta numa exchange porque eu consegui intervir no sentido de fazer a justificativa de que ele havia perdido os 50 transgênero, quilos. Então, carroça, né? Eu nem olha, tem que testar no Exchange Nacional para ver como é que funciona. Só testando aí, né? Para ver como é que eles vão Exato. tratar. Porque não vai passar.
Hoje, como está, aqui não passa. Pois é, tu já imaginou um transgênero aí, sei lá, seja para qualquer um dos dois lados, né? Mas imagina uma loira super bonita e tal, e lá no documento tá José Roberto da Silva. Não passa, como é que passa, né? Numa exchange nacional, hoje não passa. Só passa efetivamente sim, Ciro. Algumas exchanges que a gente tem esse poder de conversar, de ser entendido, de explicar uma situação que não é aquele compliance cego, né? Porque isso é um compliance cego, né? Que não prevê esse tipo de situação, né? Não. Sim. Eu acho que não passaria, a questão do transgênero, acho que não passaria em lugar nenhum do mundo. Eu acho que isso seria uma jabuticaba mundial, né? Porque imagina você colocar ali o teu passaporte, assim, não tem como passar uma coisa dessa, mas fica aí, né, a dica até para as exchanges. Não passa na Stratum isso? Na Stratum passa, não passa na Stratum? Na Stratum passa. Na Stratum a gente não quer saber de onde tu veio, para quê, quando, aonde, nada. Mas, Ana, já que a gente falou dessa questão da exchange informar uma coisa e você informar outra, e aí tu falou de processo administrativo. É claro que a gente vai ver esse tipo de coisa, principalmente no mundo P2P. De repente, o cara que, para quem não sabe o que é P2P, é um camarada que é um peer-to-peer, é um profissional liberal, vamos chamar assim, que ele atua nesse mercado, ele sabe onde comprar, ele sabe onde vender, e ele atua diretamente entre pessoa e pessoa para pessoa, tá? Isso é um P2P. O que acontece quando o P2P informou que para aquele CPF ele transacionou tanto, e o CPF informou valores diferentes do que o P2P informou. Quando houver esse tipo de disputa, vai ter que ter processo administrativo? Ambos vão cair na malha, ambos vão ser notificados. É que assim, a gente tem aqui ainda também um lapso, que era para isso, seria uma coisa que a princípio até junho, julho, em tese a Receita já teria o domínio disso, que é fazer esses cruzamentos automáticos. Agora, acho que vai um pouco mais para frente. Mas, assim, se um informou A, o outro informou B, seria que nem o médico. Tu informou o CPF do médico que tu gastou 100 mil com o médico. É o mesmo caso. E o médico não te informou. Né? Ambos vão de forma automática gerar pendência. Ambos vão. Né? Não é nenhuma. Ambos vão ter essa pendência, né? Até se dirimir quem está certo e quem está errado, né? O que gastou, né, o que comprou lá do P2P, que não informou, vai ter que apresentar documentação, e o outro também. Um deles vai sair vencedor aí nessa disputa, né? Quem está certo. Aquela história, né? Vai ser chamado na diretoria, amigo. Vai sentar no banquinho os dois. Agora que eu sempre digo, a ideia também não é, eu não quero dar ideia para ninguém, né? Mas aí as pessoas também dizem assim, tchê, fez um P2P, mínimo, né? Quando a gente faz o P2P é aquela pessoa que tu tem uma confiança, tu não faz, né? Então, assim, tenha isso ajustado, né? Você vai lá e dá só para tu saber, rapaz, eu tô declarando. Isso dos dois lados, né? Da moeda, né? Tanto exato. De quem está comprando, de quem está vendendo. Gente, vamos se ligar aqui, só para tu saber, eu tô declarando, né? Pô, exato. Combinar o jogo é sempre bom antes de entrar em campo, né? Porque depois que se não combinou o jogo, chega lá, um entra com 12 jogadores e o outro entra com 10, aí não dá certo, né, Ana? Não tem como, né? Bom, mas vamos lá. E aí vamos falar então já uma situação até um tanto quanto, como eu falei que eu ia chegar nesse ponto, né? Vai ter aquele camarada louco, alucinado, que vai dizer o seguinte, cara, quer saber, eu não vou declarar coisa nenhuma, não quero saber que a Receita Federal vai tomar meu dinheiro, e isso e aquilo, porque essa IN, isso, tá. Esse cara, ele tem que estar ciente que ele vai ter problemas, né? Ele tem que estar ciente que o fato dele comprar uma briga com a Receita Federal significa que tu vai ter problema, amigão, e é bom você ter um advogado para realmente... Eu ia falar aquela hora, daí a gente acabou trocando de assunto. Gente, a gente tem que se ligar em algumas coisas assim que... IN, as multas da IN são multas que me assustam, porque elas não são multas que incidem sobre imposto. Elas são, a multa da IN, vamos lá na pessoa física, ela é 1,5% sobre o quê? Sobre o total das transações, certo? Aí vamos imaginar que o cara fez aquele exemplo que a gente deu lá no início, os 5 mil 50 vezes por dia.
Onde é que isso vai parar? Então, olha, faz a conta, onde é que isso vai parar, entendeu? Então, a multa da IN, ela é, sim, uma multa assustadora nesse sentido, porque ela é 1,5%, que te parece baixo, só que ela é sobre as transações. Ela não é sobre o que tu teve de lucro. Então, o camarada, aquele que pensa assim, que, não, mas eu tirei 8, eu botei 5, eu vou pagar a multa. Não, a multa da IN é sobre a transação, não é sobre o imposto devido. Aí entra o resto todo, as implicações legais. O cara não fez nada, ele vai ter multa de IN, sim, ele vai responder por sonegação, é crime de sonegação fiscal, com relação a IN, com relação ao imposto de renda, com relação a praticamente tudo que ele faz na vida. O risco dele perder o patrimônio dele é muito grande. Aí a gente ouve aquilo que, mas quero ver achar minhas criptomoedas. Bom, daí aí não sou eu que vou dizer, daí não cabe a mim. O que cabe, o que vai acontecer é que a Receita vai atrás. Daí é que não adianta ter vida de mendigo na Receita e ter vida de marajá no Facebook. Né? Então, são as coisas que a gente começa a pontuar aí. Vamos com cuidado, não adianta não pagar nada de imposto e querer comprar uma Ferrari. Não tem como, né? Exato. Olha, a Ana falou uma coisa que é muito importante. A Receita Federal hoje, ela não olha só o teu extrato bancário. Ela olha o teu cartão, ela olha os boletos bancários que são emitidos no teu CPF, ela olha o teu Twitter, ela olha o teu Instagram, ela olha o teu LinkedIn, ela olha o teu Facebook. Então, tudo isso está sendo... E se tu pegar um auditor que vai querer tirar o teu couro, amiguinho, o cara vai trazer tanta informação tua que depois tu até talvez vai virar amigo dele para ver se ele te dá uma cópia de tudo isso que nem você tinha. Então, o cara passa a saber mais da tua vida, mais do que você mesmo, né? Então, realmente, lembre-se, quando você vai bater de frente com um órgão tão poderoso que é o da Receita Federal, lembre-se que vão ter represálias e você vai enfrentar isso e não tem para onde correr. Então, existem alguns caras que são loucos, que vai falar, quer saber, eu não tenho capital nenhum, não tenho patrimônio nenhum, eu não tenho nada no meu nome, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e se vir atrás não vai conseguir tomar nada. Mas saiba que vão atrás. Não tenha dúvida disso, vão atrás, e aí você pode ter criminal, você pode ter uma série aí é grande a lista. É que eu disse, nem todo mundo tem bola para ser Daniel Fraga, né? Exatamente. Então, lembrem-se que isso realmente é algo bastante preocupante. E aí, claro, a gente voltando nessa questão, porque muitas pessoas sempre fazem a mesma pergunta, eu vou repetir aqui de novo. Quando chegou lá em dezembro, meu amigo, se você tiver um Satoshi, ou se você tiver 3 Bitcoins, 10 Bitcoins, o que quer que seja, e não é só Bitcoin, para ficar bem claro, qualquer criptomoeda você precisa. Se você tiver Haas é uma criptomoeda com paridade no real, precisa informar. Então, se você tiver TrueUSD, se você tiver Tether, se você tiver Weebix, que o Weebix vai entrar na plataforma da Stratum, fica aí o spoiler. Então, quem tiver qualquer criptomoeda, é importante, você precisa declarar. Uma coisa que é importante, Ana, quando é que ele declara a quantidade de criptomoedas que ele tem? Digamos que ele não transacionou, né, mais de 30 mil, ele também não foi aquele brasileiro esperto, porque tem muito brasileiro esperto, né? Ele declara 29.999 durante o ano inteiro, não teve uma vez que ele passou, né? Mas aí, quando é que ele declara o que ele passou o ano inteiro operando, e aí, em que momento é que ele vai lá na Receita Federal e fala, eu tenho meio Bitcoin? Em que momento isso acontece? Na declaração de imposto de renda dele. Se ele não foi sujeito a IN, não fez dentro de exchange nacional, né? Ele não foi sujeito a IN, ok. Não operou em exchange nacional, não apareceu em lugar nenhum. Mas no fim do ano, né, em abril do ano seguinte, ele vai ter que informar no saldo dele, lá na declaração de bens e direitos, a quantidade de criptoativos que ele tinha. A quantidade e quanto ele gastou por isso, né? Ótimo. Então fica aí a dica para essa moçada, que é muito importante. Até que a Receita se posicione dizendo que vai ser a partir de tanto, vai ser a partir de X, Y ou Z, é tudo. Não tem como fugir. Mas, assim, de novo, a gente tem que começar a encarar isso com uma maior naturalidade. É bom
Se a gente não fizer isso, amanhã ou depois vai querer gastar, vai querer fazer alguma coisa e não vai ter custo para isso, vai pagar imposto sobre o todo, vai correr risco de bitributar isso. Então, é bom, lança o custo, aproveita a prerrogativa fiscal que tu tem de aproveitar esse custo no futuro. Sim. E uma outra coisa para aquela galera também super esperta, que é trader, né, e que ele vive só de trader, e aí ele fala assim, a Receita Federal disse que se eu não passar de 35 mil, tá beleza. Todo mês, 34.999. Tu realmente acha que a Receita Federal não vai te colocar na malha fina? É isso mesmo. Então, a Receita Federal vai vir todo mês cair na tua conta aquele valor. Eu vou dizer assim, ó, tá? Mas a gente daí tem que pontuar assim. Para começar, se o cara é trader, né? O cara é trader e faz certinho, eu sempre digo, trader não tem como não ter passado de 35K, né? Então, vamos combinar que assim, ele teve permuta o suficiente para ter que ter tributado. Sacou 35 mil por mês, pode? Pode. A questão aí é outra, é assim, legalmente ele pode sacar até 35 mil sem pagar imposto? Pode. Qual é o problema disso? O problema disso é que em algum momento ele vai ser chamado e ele vai ter que lá mostrar os trades dele de que efetivamente não tinha, porque não ultrapassou os 35. Poder sacar 35 mil por mês sem pagar imposto? Tu pode. A questão é que isso, de forma frequente, tu vai acabar uma hora que tu vai ser chamado para isso, e quando tu for chamado, tu vai ter que apresentar a tua documentação. Aí não tenha errado nesse cálculo, né, de isenção, os teus trades, os teus pares de troca, né, não tenha suprimido essa informação, porque aí tu vai tributar tudo. Entende? Bom, então fica a dica para o pessoal. Dinheiro não paga imposto. Sacar dinheiro, as pessoas têm que se convencer. Sacar dinheiro não paga imposto. O que paga imposto é a alienação. O fato gerador do ganho de capital é a alienação. Se tu sacou, não interessa. Fica a dica para o pessoal, então, né? Contrata um contador, manda o contador fazer uma consultoria com a Ana Paula Rabelo. Ela vai dar uma aula para o teu contador, vai sair bem mais barato, vai fazer o teu trader, vai viver na boa, né? Cara, esse é o método mais barato para tu viver. Para quem quiser, você tem a nossa... Vai, consulta as nossas fontes gratuitas também, né? A gente tem bastante material. Também, sim, né? claro. Nem todo mundo tem dinheiro para não até eu respondo muita pergunta gratuita, porque eu fico com pena de muita gente. Eu gravo as perguntas que me fazem. Eu acho assim, eu sei que nem todo mundo tem acesso a contador, a gente tem investidor pequeno aí que está começando, tem gente que vai lá e compra uma fração, quer saber. Aí assim, a gente tem que ajudar também, aí a gente tem que dar uma ajudada. Então, entra lá no blog, baixa o e-book foi feito de forma gratuita para isso, para as pessoas terem um pouco de noção. É claro, tem uma vida mais complicada, aí sim, chama lá que eu te ajudo. Mas, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a Dani, para ela colocar algumas perguntas. Eu acho que a gente conseguiu cobrir várias das perguntas que as pessoas fizeram, né? E eu vou pedir para a Dani colocar com relação a perguntas que teve um pessoal que perguntou bastante coisa. Então, eu vou pegar uma diretamente aqui, que foi do Gisley Albert. Qual é a multa por atraso de pagamento da DARF, né? Quando você gera a DARF para pagar o imposto que você passou. Se existe multa... 0,33% ao dia, limitado a 20%. O DARF... 0,35% ao dia? 0,33% ao dia, limitada a 20%. A multa máxima vai ser 20%. Estamos falando da multa, tu ir lá e pagar, não tu ser cobrada. Tu ser cobrada da Receita é 150%, né? Tu ir lá e pagar espontaneamente é 20%, limitada a 20%, mais juros da variação da Selic. E 1% no mês de pagamento. Bom, o Caio Costa, ele fez uma pergunta, né? Como informam no GCAP a data de aquisição e a data de alienação? Preciso informar todos os trades individuais? Bom, primeiro, Ana, o que é GCAP? Porque essas siglas, assim, é sempre, né? O que é GCAP?
Eu acho que o Caio mandou uma pergunta para mim lá no blog, eu não tive tempo de responder, eu acho que. Então vai responder o Caio agora. O Caio, você foi sorteado que a Ana vai conseguir te responder uma pergunta. Acho que é ele, acho que é o Caio com o Caio é ele, vamos lá. O que acontece, tá? O GCAP é o Programa Gerador de Ganho de Capital da Receita Federal. Ele é um programa que a gente usa para calcular o ganho de capital, né? Lembrando aquilo que eu até já coloquei também em vídeo, né? Que Imposto de Renda 2020, tu usa o GCAP 2019, né? Agora, para as operações de 2020, tu usa o GCAP 2020, que as pessoas acham isso difícil. Vai lá e procura lá no meu blog, lá no meu YouTube, vai achar essas, né? Essas ilações para entender como fazer. Mas, enfim, numa situação normal, vendi uma casa, comprei outra, vendi um carro, comprei um carro, sim, as operações seriam todas individualizadas no GCAP, tá? Em criptoativos, em se tratando de trade, a gente sabe que não há como. Não há como. Aí entra a minha experiência de perita, tá? Não há como. Então, assim, a minha sugestão, e eu tenho passado tudo assim na Receita Federal e nunca tive problema lá, desde que eu faço os lançamentos quando é trader, né? Eu utilizo de forma mensal. Eu faço a apuração em separado, eu tenho um programa que eu faço a apuração disso. Na leitura, eu faço o somatório mensal das operações, tanto de os custos como as vendas, e utilizo a data do fim do mês. Tá? Lembrando que não são compensados prejuízos, etc., tudo de forma correta. E faço isso num lançamento único do GCAP do mês. O que tem que cuidar aqui? Aí entra a Ana Perita. A gente tem que cuidar o seguinte, quando a Receita abre um processo, e eu tive até um desses há pouco, tu não pode ter um lançamento sumarizado, que a gente chama, que seria esse lançamento único lá no GCAP, se tu não tiver o pormenorizado disso. Então, só faça isso quando tu tiver a abertura disso tudo bonitinho, fechando com isso que tu informou para a Receita lá no GCAP. Entende? Não sei se eu fui clara. Só sim, faça sim. Isso. Eu, Ana, contadora, perita, faço porque eu tenho ambos os dados e quando o meu cliente cai na malha, sou eu que faço a defesa dele. Então, assim, eu tenho sempre instrumento pormenorizado para comprovar as movimentações do meu cliente, né? Então, assim, quem não tem esses controles para apresentar depois, não faz assim, né? Ao longo do tempo, eu fui adaptando as minhas coisas para fazer assim, dessa forma, porque tem traders que têm milhares de operações. São milhares de operações, né? Então, assim, não tem outra forma de se fazer. Mas, assim, ó, veja bem, se tu cair na malha fina, vai ser te cobrado um levantamento desses pormenorizado, item a item, fechando com isso. E quando eu digo assim, ó, vai ser cobrado, tu tens que ir lá e apresentar, porque se tu não apresentar e deixar esse cálculo para fazerem por ti, tu vai tomar na veia de todas as formas possíveis e imagináveis. Tenha sempre memória de cálculo disso, fechando exatamente com o que tu fizeste e te certifique que fez de forma bem feita, né? Para ter é o que eu recomendo. O André até colocou uma coisa bem clara, o André Cardoso, da WeBitcoin, que tem um canal no Telegram muito legal, que é justamente para traders. Eu já fiz podcast lá no André. É, bem legal. E o André falou, né, às vezes tem 30 mil operações no robô. Então, para quem opera com robô, é pancada. É um monte de operação. No mesmo dia. Até sem robô. Assim, com robô, então, até sem robô, não tem como. Então, para essa galera, fica a dica da gente sempre ter isso armazenado. Algumas exchanges no exterior já estão tendo todo um arquivo de exportação, inclusive, para isso, tá? Aqui no Brasil tem Questão, vamos lá, deixa eu aproveitar aqui agora. Exchanges nacionais gerem um export em CSV para gente. Não isso. Que isso seja 100%, não vai resolver. Eu tenho pavor, e eu peço e brigo com todos sabem que eu sou chata, todos podem dizer que eu estou brigando com todo mundo por isso.
tu pedir um extrato para uma exchange e a exchange te mandar em PDF. Não, né, gente? Só um pouquinho, né? Uma empresa de tecnologia mandar PDF, não, né? Não mandar PDF para o cidadão, não tem como, né? Aí me chega aqueles PDF com 1 milhão de lançamentos. Não. Eu chamo o dono no WhatsApp e pergunto, né? Que vai mandar um CSV disso, né? Não tem como, então, né? Fica a dica aí, né? Não, as pessoas têm, conforme eu venho falando com as exchanges, eu tenho visto muitas exchanges estão reformulando isso, muitas estão reformulando, porque isso se torna. Agora que está todo mundo preocupado em declarar, as exchanges estão vendo que isso é inviável, é inviável. Só que lembrando ainda, mesmo eu nunca peguei uma exchange, seja nacional ou estrangeira, que te dê a informação pronta. Não existe. Eu faço o mapa de tributação. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos criar hoje aqui, vamos deixar um negócio bem claro, vamos criar... Ana, tá aí? Oi, agora Ana sim. tá com probleminha lá na... Tá, voltou? Vamos criar um padrão chamado APR para arquivo CSV. APR significa Padrão Ana Paula Rabelo, Exchange. Entre em contato com a Ana Paula e vamos manter um padrão, né? Quando você for exportar o CSV, você exportar o CSV de forma correta. Então, seria bem legal que as exchanges brasileiras que querem, que precisam passar essa informação, troca uma ideia, usa o padrão APR, que pelo menos a gente acabou de criar, né? Todo mundo gosta de sigla, a gente acabou de criar uma sigla agora chamada Padrão Ana Paula Rabelo, né? Então, bem, então a gente pode chamar de, né? Olha que legal, né? O APR, olha que show de bola. Então, usem esse padrão para poder fazer a exportação do arquivo CSV e os contadores tenho certeza que vão agradecer, né? Vão agradecer isso aí, tá? Então, para a galera, de novo, eles lembrem-se que é sempre importante ter essas informações, como o André mesmo falou, e eu vou até partir agora para uma pergunta bem interessante, que é do Tag 88 News. Bom, um abraço para o Tag aí, que é lá do canal ele tem um canal que fala bastante sobre Dash, e ele colocou a seguinte pergunta. Ana Paula, tenho uma dúvida. Realizei um trabalho e recebi em criptomoedas, como forma de pagamento, mas o valor no ano não passou de R$35 mil. O que eu faço? Tributa no Carnê-Leão. Ele recebeu, ele já está dizendo. Ele recebeu, né? Recebeu um pagamento, e é um pagamento de um serviço, foi isso que eu entendi, né? Não é isso? Isso mesmo, ele recebeu o pagamento de serviço. Aí não tem um custo de aquisição, Ana? Ou é o custo, ou existe uma... É que assim, não é o... Na verdade, ele não comprou, ele recebeu. Quando ele recebeu, tanto faz... Ele poderia ter recebido em moeda fiduciária, mas ele recebeu em criptoativos, ok? Então, assim, em que pese ele tenha recebido criptoativos, isso está remunerando ele por alguma coisa, né? Lá no meu último vídeo, acho que no penúltimo vídeo lá no canal, eu explico bem isso. Ele está recebendo por conta de um serviço, ele tem que tributar isso como o Carnê-Leão lá na pessoa física. Se ele tiver uma empresa, ele vai tributar isso como emitindo uma nota fiscal nessa data. Nessa data, por essa cotação, isso vai entrar e vai passar a ser custo para quando ele vender no futuro, entende? Não sei se deu para me entender. Então, olha só, isso que a Ana acabou de falar é bem importante, presta atenção numa coisa. Às vezes, é melhor você ter uma empresa, uma Eireli, uma ME, uma individual, tem um monte de tipo de empresa aí que foi criada, que às vezes você vai pagar muito menos imposto fazendo isso com uma empresa do que como pessoa física. E aí Ana levantou uma coisa sempre mais caro. E a Ana levantou uma coisa super importante, que é o seguinte: quando tu recebeu em cripto e aí tu fez toda essa questão, mas tu não vendeu a cripto, tá? A cripto continua contigo. Lembre-se de registrar qual era o valor da cripto nesse momento. Porque lá no futuro, quando tu for vender ela de novo, adivinha o que vai acontecer? Leãozinho vai miar para você e dizer, cadê o meu? Tá, só assim, ó, não existe bitributação de imposto de renda, né? Quando ele entrou, tu vai tributar o serviço. Esse valor é o teu custo de aquisição dessa moeda versus o serviço que tu prestou, né? Quando tu vender eles, o que tu vai pagar? A diferença positiva do valor de venda para esse custo de aquisição pelo qual ele entrou, entende?
Quando tu paga esse primeiro então, imposto no caso na entrada, do TAG, ele vai, quando entrou lá, esse serviço, ele vai tributar, ele vai se submeter ao Carnê-Leão e por esse valor, né, convertidos em BRL, né, ele vai registrar os criptoativos dele. Isso, para ele, aí. passa E aí vamos a ter valor lá na declaração de bens e direitos. Então, vamos lá, para usar o mesmo exemplo do TAG, ele recebeu os 35 mil, pagou esse primeiro imposto, segurou a criptomoeda porque ele é um holder, aí ele segurou durante 5 anos e essa quantidade de Bitcoin, vamos falar 0,7 Bitcoins, ele segurou 0,7. 5 anos depois, um Bitcoin estava equivalendo, sei lá, a 500 mil reais, né? Ótimo, e agora? O que ele vai fazer? Porque ele adquiriu lá atrás a 35 mil e agora ele está vendendo a 500 mil. Ele vai pegar os 500 menos os 35 e vai oferecer a tributação no ganho de capital. Olha aí, TAG, você vai... O TAG é o TAG do Dash, né? Eu sou a loira do Dash, TAG. O TAG vai ter duas situações. O TAG vai ter o Carnê-Leão e o GCAP. Ele vai ter essas duas situações. Entendeu? É isso aí. A gente tem que entender que muita gente confunde essas coisas, né? Troca de ativos representa impostos, sim. Tem que dar uma olhada, pessoal que tem esse tipo de situação, eu recomendo que tenha prestação de serviço, prestação de pagamento, permuta, mais de uma situação envolvida, dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, e lá no meu, depois, Marcelo, se puder, deixa aqui o link do meu canal, eu tenho um vídeo falando dessas coisas lá no canal, se eu não me engano, eu tenho até um post falando disso. Tá. Bom, vamos lá. Eu vou pegar só mais duas perguntas, Ana, e aí a gente pode encerrar o dia, a gente faz as nossas considerações finais. Uma do José Wilker, bom, não é o ator, né, porque infelizmente ele não está mais entre nós. A Receita está preparada para tributar ganhos de capitais e, no caso de quem teve prejuízo, pode usar desse prejuízo para compensação de tributos futuros? Bom, a gente já sabe a resposta, mas a Ana pode explicar melhor. Não, ainda não. Eu acho que essa compensação do prejuízo, eu espero que para breve, eu acho que deve acompanhar a regulamentação aí dos criptoativos, né? Mas hoje o prejuízo não é compensável. Não é compensável. Com ações é compensado, não, Ana? Com ações quando você investe... Não, é compensável. Com ações tem previsão legal, é compensável. Com criptoativos não é compensável ainda. Então, não tem como dar essa notícia. Gente, agora eu posso deixar para as considerações finais. Eu quero fazer uma consideração sobre custo aqui. O pessoal tem mania de querer calcular custo sozinho, e tem muita diferença entre fazer custo médio, custo ponderado, tem todas as diferenças do mundo, né? Então, em que pese a gente não compense prejuízos, a gente tem que avaliar isso, se é caso de trade, né? Por média ponderada mensal aí nos traders, a gente pode fazer legalmente algumas coisas aí bem bacanas, né? Só que as pessoas aí por desconhecimento não aplicam. Tá, então eu vou mandar a última pergunta, até juntando algumas outras e outras que eu recebi aqui durante um bom processo. O que acontece quando o Mr. Músculos até falou algo similar do que eu vou perguntar agora aqui, tá? O que acontece se ao longo desses anos, digamos que o nosso próprio amigo aí, o Mr. Músculos, ao longo dos anos ele veio reportando, ele veio falando para a Receita, olha, eu tenho tantos bitcoins, eu fiz isso, ele fez tudo certinho. Aí um belo dia, ele estava lá em Ibiza com a hard wallet dele e ele perdeu todos os bitcoins numa noite de loucura em Ibiza. O que ele faz para a Receita Federal na semana seguinte, quando ele voltar para o Brasil, pobre, desgraçado, porque ele perdeu todos os bitcoins numa noite de loucura? Se ele não se matar primeiro e chegar aqui... Ó, eu até tive uma situação já dessas, tá? Com um cliente meu que perdeu, eles perderam tudo que tinha, eram 2 clientes, né? E o que eles fizeram? Eles registraram queixa, isso passou, a gente deu baixa e tudo ok. Eu vou até dizer assim, ó, na verdade, assim,
comprou, e aí perdeu. Lá na tua declaração de bens e direitos, tu vai colocar lá a baixa por perda, etc, etc. Eu recomendo que sim, registre, que nem quando tu perde documento, a gente vai lá e registra. A gente não registra a queixa quando a gente perde documento. Então, você entra ali, né, faz um BO online, aqueles delegacia online ali, e registra que houve a perda. Eu acho que, assim, por uma questão de bom senso, né, e eu pelo menos nas fiscalizações que eu acompanho, normal que não é o exemplo de todo mundo, né? Eu sempre peguei gente com um bom senso, né? Então, assim, se o cara aconteceu isso por uma fatalidade, uma vez na vida, etc, etc, né? Eu disse até no podcast lá do André, não vai haver problema algum. Agora, né? Não faça disso que eles me perguntaram, mas todo mês eu perco um porquinho. Pô, meu amigo, né? Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Não, aí não, né? É ou a mesma então, coisa que falar. Todo mês apareceu um pouquinho lá na meu wallet. Ganhei. Não dá, né? Tá. Ana, então vamos fazer a última da última mesmo? Doação. Já ganhou, né? Ganhei Bitcoin porque, né, eu sou bonitão. E aí? Ou então, uma coisa bem legal, não precisa ser necessariamente isso. Alguns podcasts, alguns YouTubers, alguns projetos, ou até mesmo instituições aí, coloca lá, para doações, tá aqui o meu endereço. E aí, o que esse cara que recebeu a doação, o que ele faz? Até porque ele nem sabe quem doou, né? Ele não sabe quem doou, ele recebeu a doação. Como é que ele bota isso lá na declaração dele? O que acontece? A doação, ela não é passível de imposto de renda. Então, assim, ele pode, sim, receber por doação, né? Então, ele vai lançar lá que ele recebeu a doação, né? E vai, a contrapartida disso, é a declaração de bens e direitos. O que pega aqui na questão da doação? Né? A doação, quando a gente tenta fazer muita mágica com doação, a gente cai no imposto de transmissão, né? Que aí varia de estado para estado. Então, preste atenção no estado em que tu tem residência, né? Para que no teu estado tu não sofra o pênalti. O que acontece? Hoje a Receita tem convênio, e até o ano passado não eram com todos os estados, esses dias até eu andei consultando, já tem convênio com um monte de estados, né? E essa informação está indo automaticamente para os estados. E aí o que vai acontecer? Começou a lançar lá um monte de doação, chegou um limite X lá, a Receita vai informar lá para o teu estado, porque isso é um convênio que eles têm, né? Já tem, aqui no meu estado tem, Rio Grande do Sul tem, Santa Catarina tem, no Rio de Janeiro tem, Brasília tem, São Paulo tem, Minas tem, um monte de estados tem, que a Receita informa isso para o teu estado e tu vai receber uma guia para pagar. Isso vai acontecer, né? Então tem que ter e aí cuidado o imposto sobre... E o imposto sobre doação é de estado para estado, mas existe um imposto sobre doação ou não? Existe um imposto, é o imposto de transmissão, né? Na verdade, a doação ela é uma transmissão de uma pessoa para outra, né? Eu posso doar, o Rossello quer doar, sei lá, vai doar para o teu secretário, vai doar para o teu motorista, tu pode doar. A questão só é que ele vai receber isso, ele não vai pagar imposto de renda. Mas sim, isso tem o imposto de transmissão. Entende? Então, por exemplo, se eu sou um ex-presidente da República que passou uma temporada morando em Curitiba e, de repente, eu quero voltar, né? Eu quero voltar a concorrer em umas eleições aí em 2022, por exemplo, e aí eu posso criar o meu site ali e falar, olha, eu aceito doações em criptomoeda, mas ele não sabe de quem ele recebeu a doação. Mesmo assim, quem quer que receba a doação, ele sempre vai pagar imposto. A questão aí, a gente cai num outro problema, que é assim, né, que a doação em si, lá para figurar, né, vamos falar assim, de valores substanciais, saiba quem é, porque precisa de CPF, né, e isso é uma informação que vai ser cruzada. A questão de doações, sei lá, doações, anônima. Vamos entrar nos airdrops, forks, etc. Ana, minha solução, tá? A gente não tem números de CPF, não tem... Joga lá dentro da tua declaração de bens e direitos com custo 0,01, né? E especifica o que é. Entendeu? Ótimo. Fica aí a dica para ex-presidentes, ex-deputados.
não está escrito. Isso não vai. Isso é a minha interpretação de imposto de renda, do regulamento de imposto de renda. Né? Não vai existir, né? Mas o certo até seria entrar com valor zero, né? O programa não está aceitando esse ano só o campo de inscrição. Né? Então, tem algumas operações que efetivamente tem que se registrar o 0,01 para que tu possa registrar no histórico aquilo que aconteceu. Bom, olha só, gente, então a gente vai fazer as considerações finais aí, realmente, e é bem interessante, foi muito legal o papo, Ana, foi quase 1h30, e parece que foram segundos que passou, e se a gente ficasse aqui, a gente ia poder falar de vários e vários e vários exemplos o tempo inteiro, para a galera aí que às vezes quer saber mais coisas, podem mandar perguntas, não tem problema nenhum, eu tenho, poxa, a nossa contadora em São Paulo, que é a Diana, ela já está bem instruída com relação a isso, tenho vários amigos que são contadores, que estão já bem apurados sobre o que fazer, e isso foi realmente só para esclarecer uma série de coisas, para deixar bem claro, de novo, a Stratum, tanto a Stratum com a Smart Wallet, como a Stratum X, que é a nossa plataforma de trading, que a gente vem concluindo ela, está muito próximo da gente finalizar de uma vez por todas. Nós não temos nenhum processo de KYC, nós não temos fazer notificação para a Receita Federal, ou seja, se você era cabeludo e ficou careca, né, ou se você era jovem do cabelo super bonitão e agora está com cabelo branco que nem eu, né, se vocês tinha barba e agora não tem mais, ou não tinha barba e agora tem porque tu virou muçulmano e tudo mais, e tem turbante e essa coisa toda, não é um problema para nós, porque a gente não vai querer a sua selfie. E fica aí a dica, visitem lá o canal da Ana, mandem o máximo de perguntas possíveis, a gente está aqui para esclarecer. A gente entende que tem um monte de startup, tem um monte de gente que está chegando agora que não tem condições de contratar um perito, não tem condições de contratar, às vezes, um próprio contador, até para abrir uma empresa é muito complicado, é muito custoso, custa muito dinheiro, e para operar nesse meio sempre tem uma série de coisas que a gente está acostumado realmente. A IN é praticamente nova, a gente teve uma única correção, se eu não me engano, né, que houve uma mudança. Vão haver mais mudanças no futuro, sem dúvida nenhuma. Vai haver muita coisa, como a Ana mesmo falou, as ações, ela permite você ter quando você tem perda, ela permite você ir lá e fazer alguma alteração. Provavelmente em cripto também vai acontecer. Eu deixo para a Ana aí fazer as considerações finais dela, e fiquem à vontade de entrar no nosso canal. Ana, com você. Tem gente que me xinga quando eu falo de imposto, né? Mas vamos lá, assim, eu gosto de considerar assim que todo mundo é livre para pensar o que bem entende, né? Tributar ou não é uma opção pessoal, né? Eu não incentivo ou não, eu sou sempre procurada para fazer tributação, não procuro ninguém para tributar. Mas a gente tem que estar ciente dos riscos, né? E eu já falei em alguns outros canais e tenho falado assim, a informação nunca é desnecessária, né? Até para fazer o errado a gente tem que saber fazer o certo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito. Então eu acho que sim, a gente tem que saber quais são as obrigações, sim, para poder decidir, né? A gente tem que saber no que implica isso, né? Quais são as sanções a que tu vai estar submetido se fizeres isso, né? De optar por não declarar, para tu poder optar, ter uma decisão consciente em cima disso, né? Convido a todos para assinar lá o meu canal no YouTube, porque o canal está começando, eu ainda estou com poucos seguidores, quero bastante seguidores lá no YouTube. Lá eu estou respondendo todas as perguntas que o pessoal me faz, né? O blog, né, já está bombando. Para quem não sabe, o padrinho do meu blog aqui foi o Rossello que me incentivou a fazer o blog, né? A gente começou a esclarecer dúvidas e tal, e o Rossello disse que eu tinha que dividir meu conhecimento, né? Então, se hoje tem o blog, tem aquele monte de conteúdo lá, que tem gente que diz assim, esses dias teve um advogado que fez uma live que disse, essa monstra do imposto de renda, essa mulher fala tudo de imposto de renda, então o culpado é o Rossello, porque foi o Rossello que me incentivou a dividir esse conhecimento com as pessoas. E eu acho sim, as pessoas me perguntam se vai dar muita malha fina, vai dar sim. Eu para mim, a partir de agora, esse ano, talvez, com esse
né, de lei aí, é o ano da malha criptoativa, sim. E acho que daqui para frente só pioram os controles, né? Então, eu acho que a gente tem que se resguardar, sim. Tem que se resguardar e resguardar seu patrimônio, por óbvio, né? E agradeço aí o Marcelo pela oportunidade. Ana, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que tem feito. A Ana, a gente conversa há um bom tempo já. E muita gente acha, às vezes, que a Ana é a favor de pagar imposto, a favor disso, a favor... Ela é uma perita, ela é uma profissional, como uma profissional que atua e atua muito bem, sabe muito bem o que está falando. Assim como outros profissionais que estão no mercado, eu vou trazer outros profissionais aqui de várias áreas, até mesmo da área não cripto, vai ser muito interessante. E eu agradeço a participação de todos, podem continuar mandando perguntas, eu tenho que fazer um baita agradecimento, o André Cardoso, lá do portal WeBitcoin, o cara tem para os traders, ele tem um canal no Telegram sensacional, o podcast do cara é sensacional, já teve a Ana lá no podcast dele, então é muito importante. E galera, tem dúvida, pergunta, tem mais dúvida, pode ter certeza que você vai sempre me escutar falar. Consegue pagar um contador? Se tu consegue, é a melhor coisa que faz. Não consegue, a gente ajuda, eu ajudo, a Ana ajuda, eu conheço amigos contadores que ajudam. Baixa meu e-book. E baixa o e-book e leia, releia, e faz pergunta, enche o saco mesmo, que essa é a melhor maneira da gente fazer. E, como sempre, né, eu sempre falo para as pessoas, é muito importante fazer pergunta. Não importa se tu acha que a pergunta ela é estúpida. É melhor a pergunta ser estúpida do que o estúpido que não fez a pergunta. Tá? Então, faça essa pergunta. É muito, muito, muito importante todo mundo saber. E é muito importante a gente trazer as pessoas para o mundo de criptomoeda. Né, para você ser o seu próprio banco, mas ser o seu próprio banco com responsabilidade. Existem pessoas como eu que somos declaradamente contra isso. A gente está tomando uma linha de defesa contra a Receita, e eu sempre falo para as pessoas, não tentem fazer aquilo que eu faço. Eu estou dando essa dica, não tente, porque tu não tem sossego, tu não tem paz, é o tempo inteiro discutindo, é o tempo inteiro brigando, então vai por um meio. Agora, quer entrar para o time dos loucos? Chega aí, é mais um louco no time, não tem problema nenhum, e vamos enfrentar. Se a gente sempre aceitasse tudo goela abaixo, a gente até hoje estaria sendo uma colônia de Portugal, a gente até hoje teria mulheres dentro de casa sendo esposas, mulheres não poderiam jogar futebol. Então, revoluções, ela acontece porque pessoas fazem essa revolução. Eu sou daquele tipo de que não vai aceitar simplesmente uma instrução normativa mal feita, cheia de problemas, não vou aceitar e vou discutir. Vai ter uma galera que vai dizer, não, tá bom para mim, eu aceito dessa forma, porque eu quero isso. Então, isso chama-se realmente as pessoas terem opiniões e a gente tem que saber respeitar a opinião de cada uma delas. Eu sei até onde eu posso ir e eu sei o que eu estou enfrentando. Então, a mesma coisa a Ana. A Ana sabe que ela tem a obrigação, até por ser uma profissional, de instruir de forma correta. E foi o que ela fez aqui hoje no nosso canal. Bom, gente, muito obrigado a todos que assistiram o canal. Ana, muito obrigado. Sucesso aí com as tuas coisas. E por hoje é isso aí. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.